Essas três áreas que nós podemos ver, a área motora ela só tem três técnicas, né? Que é o RAIS, o TIMP e o PSE. E entre a técnica cognitiva, nós temos várias técnicas cognitivas, e uma delas é a APT, que é Auditory Perception Training, né? Então, treinamento de percepção auditiva. E o que se dá nessa técnica, né? Ela é da área cognitiva, mas a via dela é uma via auditiva. Se a gente fosse pegar a escala em TEP, a gente conseguiria mapear dois domínios da escala em TEP, que seria o domínio de percepção auditiva barra comunicação receptiva, tá certo? E a de cognição. Por que isso? Por quê? Porque para a gente trabalhar essa parte cognitiva, a gente precisa de uma das vias sensoriais. Então, a gente aprende por essas vias sensoriais. E muitas vezes essas vias sensoriais são as vias visuais. Por exemplo, que cor é essa? Então, a gente vê, distingue o vermelho do preto, por exemplo, do azul do amarelo. Então, a gente consegue distinguir, mas qual é a via de entrada dessa informação? É a via visual. E aqui, a gente vai estar treinando essa atenção, essa percepção, por uma via não visual. É a via auditiva. Tá certo? Nós podemos aprender por várias vias sensoriais. Tipo, coloca a mão nessa água, ela tá morna ou tá gelada? Então a gente percebe se ela tá quente ou se ela tá fria por uma via tátil. Sente esse cheiro aqui. Que cheiro é esse? É de perfume? É de, sabe? Então você consegue distinguir e diferenciar por via olfativa, né? E a via auditiva é isso. O que é que eu estou ouvindo? É um violino. O que é que eu estou ouvindo? É um violão. O que eu estou ouvindo? É um tambor. Então você consegue perceber sem precisar ver pela via auditiva. E é isso que a musicoterapia neurológica traz. Tá bom? Primeira coisa é isso. Então vamos lá. O estudo de caso que eu trago é de uma criança de 5 anos. Ela tem autismo e a técnica que eu utilizei foi a APT, Auditory Perception Training, ok? E usei um instrumento avaliativo que se chama INTEP. Então, vamos lá. Quais são os objetivos-alvo? O objetivo-alvo dessa técnica em si, ela é discriminar e identificar diferentes componentes do som, certo? Então, vamos lá. Quais são esses componentes do som? Eu posso ver a dinâmica, eu posso colocar uma música e ela perceber a dinâmica da música, ficando mais forte, ficando mais fraco, e acelerando, e diminuindo, né? Então, isso é a dinâmica. O tempo, né? A duração, que seria a questão de longo e curto. A altura, questão de grave e agudo. E timbre, que é onde é que está sendo efetuada, emitida aquela fonte sonora. Qual é o instrumento que está sendo emitido aquela fonte sonora. Então, isso tem muito cara de educação musical, né? Que instrumento eu tô tocando e tal. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? A musicoterapia ela não tem assim contraindicação. O que tem contraindicações são técnicas. Então existem públicos que técnicas podem ser aplicadas e tem população que essa técnica não vai funcionar, certo? No caso dessa técnica específica, a população que ela pode ser aplicada são distúrbios neurológicos, como transtornos sensoriais, transtorno do espectro autista e TDAH. Outras demandas também. Posso trabalhar com paralisia cerebral, TOD e tal, mas transtorno do neurodesenvolvimento, de maneira geral. Então vamos lá. A discriminação auditiva é crucial para aprimorar as funções cognitivas e desenvolver ou recuperar a fala e a linguagem. No APT, os exercícios musicais consistem na discriminação e identificação de diferentes componentes do som, como tempo, andamento, duração, afinação, timbre, padrões rítmicos e sons da fala. O APT também pode ser organizado por meio de exercícios musicais ativos, como tocar a partir de noções simbólicas ou gráficas, usar a transmissão de som tátil ou integrar o movimento à música. Como assim, Bruno? Você está tocando uma música e o tambor, você fica dançando com a perna só, apareceu a flauta, você pula para outra perna. Então, você pode associar essas respostas musicais que você está ouvindo por meio de movimentos.
Então, os exercícios aqui, ó, os instrumentos de percussão e os instrumentos de baquetas, por exemplo, xilofone e tambor, podem ser usados de maneira eficaz para trabalhar com os seguintes objetivos: detecção sonora, presença ou ausência do som, discriminação sonora, sons iguais ou diferentes, e de identificação sonora, reconhecimento da fonte sonora e compreensão do som. Dentro dessa proposta, o que eu usei com essa criança foi isso aqui, ó, identificação sonora, reconhecimento da fonte sonora. A sessão de musicoterapia usando a APT pode ser realizada em um ambiente individual ou entre pequenos grupos de pacientes que estão trabalhando em busca de objetivos semelhantes. É importante lembrar que o objetivo principal dos exercícios de percepção auditiva é melhorar a função cognitiva básica e a consciência da distinção sonora suficiente, em vez de corrigir a qualidade da voz ou de execução instrumental. Qual é o exercício musical que eu utilizei para a criança? Usar uma música interativa, então eu coloquei uma música do Aprendemos, que é um projeto que eu e o Rodrigo tem, a Gilda conhece muito bem, perguntando o nome do instrumento. No intervalo de um verso para o outro, eu toco um instrumento para a criança, perceber qual instrumento eu toquei e falar o nome do mesmo. Em outro momento, realizar atividade sem o uso da música, tocar o instrumento e fazer a pergunta no qual instrumento se trata. Generalização, né? Exercício não musical de transferência, explorar diferentes fontes sonoras do cotidiano da criança, favorecendo a discriminação de timbre, né? Contribuindo, pode ser, para o sentido auditivo. Então, por exemplo, essa percepção auditiva aqui que eu estou colocando sobre timbre, eu posso trabalhar outra parte do cotidiano dele. Tipo, agora você vai ouvir a voz da mãe e a voz do seu pai. Quando for a sua mãe, ouvir a voz da sua mãe, você leva a mão direita. Se for ouvir a voz do seu pai, a mão esquerda. E isso também é questão de discriminação para a segurança da criança. Quando ela estiver atravessando a rua, ouvir uma buzina do carro, ficar alerta.